Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio que Ele nos deu de termos esses recursos à nossa disposição e a gente poder se alegrar em Deus, apesar das circunstâncias que nós temos enfrentado e nós temos vivido. Nós vamos ler a palavra de Deus, como você já deve ter visto na nossa chamada aqui. É um texto muito conhecido, que é o texto de Neemias, capítulo 8, e um pedacinho do capítulo 9. Eu convido você a acompanhar alguns versículos primeiro, depois deixa o seu texto à disposição aí, que ao longo da nossa meditação a gente visita outros versículos deste capítulo e do capítulo 9. Mas eu gostaria, antes da gente orar, ler os oito primeiros versículos do capítulo 8 de Neemias, tá bom? Então, Neemias, capítulo 8, versículo 1 até o 8, e depois a gente vai ler alguns outros. Então, diz assim a palavra de Deus. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, de frente para a porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção o livro da lei, a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à sua direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esses nomes são bem diferentes da gente. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, instruíram o povo da lei e todos permaneceram ali. O último versículo. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então vamos orar para a gente meditar nesse texto. Quero convidar você a pedir que Deus fale conosco. Peça ao Senhor, fala comigo, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é saúde para o nosso coração. A voz de Deus é saúde para a nossa alma, saúde para o nosso interior. Ó Deus, aqui está a Tua palavra, e aqui estamos nós. A Tua palavra e nós pedimos que o Teu Espírito, Ele promova o encontro, Ele traga a aproximação entre nós e a palavra. Para isso nós pedimos, Senhor Deus, inteligência, uma mente inquiridora, uma mente, Senhor Deus, que te deseja, que quer prescrutar o Senhor, que quer saber mais do Senhor, e tanto quanto essa mente que deseja saber mais, um coração trabalhado pelo Teu Espírito para reservar, para armazenar, um coração como solo fértil para receber a semente. Queremos que a Tua palavra, Deus, traga frutos. Queremos que a Tua palavra traga vida. Precisamos da vida de Deus em nós. O mundo à nossa volta encontra-se em sequidão. O mundo à nossa volta encontra-se, Senhor Deus, sem a Tua vida. Mas o Senhor escolheu o nosso coração para manifestar vida, e vida verdadeira, vida eterna, vida em abundância. E a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus, e a Seu Filho Jesus, a quem enviaste. Queremos esta vida eterna. Precisamos viver essa qualidade de vida, Senhor Deus, no conhecimento de Deus. Que este conhecimento
Ele, Senhor Deus, transforme a nossa vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Age de acordo com as necessidades que temos, Deus, as que conhecemos e aquelas que só o Senhor sabe. Promove a experiência correta que precisamos para apreender a palavra. E assim a gente cresça no Senhor, no conhecimento do Senhor. E a gente veja Jesus sendo gerado em cada um de nós. E o teu nome sendo glorificado. É o que oramos e desejamos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de, nesta manhã, pensar com você. Se você e eu, nós vivemos pela palavra. Eu sei que rapidamente, de bate pronto, a gente vai responder. Claro, a gente vive pela palavra. Mas vamos refletir um pouco sobre isso nessa manhã. Porque viver pela palavra significa ser dirigido pela palavra. Significa que nós vamos nos pautar nas decisões, no que pensamos, nas escolhas pela palavra de Deus. Uma pergunta que sai dessa, se a gente vive pela palavra, é se ela é suficiente para nós. Porque ela concorre, quer a gente queira ou não, a palavra de Deus, a voz de Deus, ela concorre com outras vozes. E a gente não tem como não ouvir outras vozes. A gente ouve a voz de Deus pela palavra, a gente ouve a voz maligna, porque o maligno atua neste mundo e ele sabe sussurrar seus cânticos de atração para nós. E a gente precisa discernir a voz de Deus da voz do maligno. A gente também tem a voz humana, a voz dos homens, a voz da nossa própria humanidade, com os nossos achismos, com as nossas interpretações, com as coisas que a gente acha, com as ideias e filosofias que circundam a nossa volta, a voz que a gente escuta na cultura, as várias vozes que gritam diante de nós e que a gente não está imune, a gente não está surdo, a gente vai ouvir essas vozes. A pergunta que se faz é, no meio de tanto barulho e às vezes até num silêncio que a gente possa encontrar, se a gente consegue discernir a voz de Deus e se ela é suficiente para que ela cale as outras vozes e ela venha dirigir o nosso viver no meio de tanta bagunça, no meio de tanto barulho, no meio de tanta gritaria que a gente escuta e que às vezes nos perturbam, nos assediam, entenda essa palavra, nos oprimem, nos bombardeiam de todos os lados e suscitam emoções e incitam ações e reações. Então, nós precisamos, irmãos, crescer na nossa dependência da voz de Deus para viver no meio de tanto barulho. E a voz de Deus, o objetivo de Deus nesta manhã para você e para mim, é para a gente ver como está o nosso relacionamento com a palavra. Como está o nosso relacionamento com a palavra, porque a palavra é o caminho para a gente se relacionar com o Deus da palavra. Não basta ter a palavra, eu vivo repetindo isso. A gente precisa ter a palavra para se relacionar com o Deus da palavra. Deus revelou-se em texto para nós e preservou essa palavra para nós, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então eu quero dizer que se este sermão não pautar o caminho para o seu relacionamento e intimidade com Deus pela oração, pela própria leitura bíblica, a gente não usou a palavra como ela deve ser usada. A gente precisa conhecer a Deus para se relacionar com o Deus correta, para que o relacionamento com Ele seja correto e a gente não se relacione com o Deus da nossa imaginação, com o Deus do que as pessoas dizem, mas a gente se relacione com Deus como Ele se revelou a nós. E é isso que é a palavra. Deus quer que a gente conheça Ele como Ele é. E a maior fonte de conhecimento de Deus é a sua palavra. Então Deus nesta manhã quer chamar a gente para a gente valorizar mais a palavra. Não significa, valorizar a palavra não significa que a gente precisa, não é em termos quantitativos, mas valorizar a palavra significa permitir que o Espírito de Deus coloque fome por Deus e fome pela palavra. Vamos pensar um pouco no contexto desse texto de Neemias que nós lemos.
Esdras e Neemias são dois livros que estão juntos ali. Eles foram escritos e contam pra gente a história de um povo, o povo de Deus, o povo de Israel, que está voltando para a sua terra. Eu não me permita fazer esse retrospecto sem cansar vocês. Se você cansou, se vira. Dá uma chacoalhada aí, vai tomar café. Mas eu quero que você entenda isso. Lembra do povo que vivia escravo? Deus os libertou, prometeu uma terra, os guiou pelo deserto, colocou nessa terra. Essa terra foi dada por Deus. Eles tomaram posse, se estabeleceram. Eles pediram um rei. Deus estabeleceu uma monarquia. Estou falando a violência com a história aqui. Deus estabeleceu um governo. O maior rei de Israel foi Davi. Seus sucessores mantiveram-se reinado, mas começaram no desvio e abandono da voz de Deus. Olha aí, o abandono da voz de Deus. E quando acontece esse abandono da voz de Deus, o que a gente encontrou? Deus, eles mesmo perderam, foram tirados da sua própria terra, foram levados cativos, e 70 anos depois eles puderam regressar para a sua terra. Essa missão foi dada a Deus. Deus deu para Neemias, e ele conduziu o povo na reconstrução da vida em Jerusalém. Pois é, agora eles estão ali em Jerusalém, no regresso, e Esdras, ele aparece em cena para ler a palavra de Deus, ler a lei que eles tinham, a palavra de Deus que eles tinham para aquele momento. E o capítulo 8, 9 e 10 mostra exatamente essa restauração espiritual da comunidade. Deus promoveu a restauração, eles reconstruíram os muros da cidade, pensar na cidade daquela época. Eles trabalharam na reconstrução do templo, mas isso remete a um aspecto físico, material. Agora, o que dá vida a esses muros e essa vida em Jerusalém, a vivência com o calendário e a leitura da lei e a vida religiosa deles, na verdade, é a ação de Deus, a palavra viva no coração. Então é um momento em que toda a estrutura material minimamente está pronta para que eles possam ser restaurados espiritualmente. A gente pode chamar isso de uma restauração ou de uma renovação na vida com Deus. E a maneira pela qual Deus instituiu para que essa renovação e essa restauração acontecesse foi pela palavra. Olha o poder da palavra de Deus. Deus poderia fazer um sopro, Deus poderia fazer um estralo de dedo, Deus poderia mandar um sinal físico, natural, um vento, como fez em Atos 2, mas a maneira pela qual ele usou para que aquelas vidas fossem renovadas e restauradas foi por meio da sua voz, por meio da sua palavra. Deus mudou? De jeito nenhum. Então eu me dirijo a você e a palavra se dirige a nós. Você está precisando, nós precisamos constantemente de restauração. Por quê? A nossa exposição a muitas vozes malignas, humanas, a voz do nosso coração, quando ele está desconectado da vontade de Deus, tudo isso gera para nós desgaste, gera para nós lutas e tribulações, lutas de fora e problemas aqui dentro. Paulo disse isso, olha, eu estou servindo, mas eu tenho lutas por fora e temores por dentro. Então, constantemente eu preciso de restauração. É bom dizer, nesta manhã para Deus, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser renovado. Essa renovação não está no campo do sentir, está no campo, pode envolver o campo do sentir, mas Deus vem a nós constantemente para renovar as nossas convicções, para que a gente continue crendo. Deus não precisa colocar nada novo, Ele precisa renovar a nossa vida para que a gente continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho nele não é vão. Então, onde você está aí, pare agora, a gente vai pensar 3 lições para manter o padrão, 3 lições desse texto. Mas antes de pensar essas lições, que haja uma resposta do teu coração, e no meu também, da gente dizendo, Deus, eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser renovado. Eu não quero crer em nada novo. Eu não quero outra religião. Eu não quero seguir deuses falsos. Eu também não estou pedindo uma nova bênção. Se o Senhor quiser dar, o Senhor dá. Deus sabe das suas necessidades. Mas há uma urgência para mim, para você. Me renova. Para que eu continue no meu casamento. Para que eu continue no meu trabalho, para que eu continue no ministério, para que eu continue na carreira, para que eu continue cuidando dos meus filhos, para que eu continue aguardando o Senhor preparar
um casamento para mim, para que eu continue firme, guardando as promessas do Senhor, para que eu continue na solitude, aguardando no Senhor. Irmãos, a gente precisa ser renovado. Isso não é prerrogativa de uma tradição pentecostal ou de uma outra tradição. Isso é algo que está na palavra de Deus. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado. Você também precisa, e Deus quer usar a sua palavra para isso. A palavra tem esse lugar na sua vida? Ela tem esse lugar no meu coração? Se não tem, ou se esse lugar pode ser melhor trabalhado por Deus, vamos permitir que Ele assim o faça nessa manhã. Então é importante a gente entender que quando Esdras se posiciona, eu acho lindo como o texto traz os detalhes, né? Ele se colocou em pé, ele se posicionou na leitura, mostrando, e as reações das pessoas, eles ficaram um tempão lá, hein? Olha, você está cansando dessa live aqui? Lá eles ficaram um bom tempo e a galera ficou firme lá. Não vou fazer a mesma coisa que hoje. E nem tão pouco na nossa liturgia semana que vem. Mas o pessoal gastou tempo. E aquele tempo foi, não, ficaria aqui, manda mais. Lendo a palavra e explicando a palavra. O povo tomou a iniciativa, olha só, de se reunir. A gente não pode fazer isso, mas eles tomaram a iniciativa de se reunir e pediram a Esdras, leia, por favor. E ele leu. Isso mostra fome pela palavra. A iniciativa partiu do povo de pegar a palavra e pedir para o mestre lá poder compartilhar. Essa leitura trouxe renovação. Então vamos pensar em que aspectos a palavra promove renovação e restauração para o povo de Deus a despeito das circunstâncias em que eles estejam inseridos. Pense nas circunstâncias dele lá. Pensa num povo que tinha sinais, na referência da história, sinais de Moisés, com Moisés no deserto, a posse da terra com Josué, a monarquia de Davi, a grandeza e a sabedoria e a riqueza de Salomão. E agora eles estão ali, acabaram de ver ruínas e viram um templo reconstruído, uma cidade reconstruída. Mas nessa situação de vida em cacos, e as circunstâncias em cacos, e eles puderam ver que Deus faz a restauração como fez no início, como foi na primeira vez. Então eu não sei como está seu coração, como estão as circunstâncias aí da sua vida, mas pensar a restauração não é uma situação melhorada, melhorada no sentido de menos pior. É a restauração à luz do poder e da perfeição de Deus. A palavra de Deus renova a nossa vida, ela faz novas todas as coisas no plano dele, na vontade dele revelada no Evangelho de Cristo Jesus. Então vamos criar a nossa expectativa em Deus segundo Ele é, e não segundo a nossa vida, mas segundo Ele é. A renovação, a restauração que a palavra faz, ela se dá em três âmbitos. O primeiro dele é que a renovação pela palavra produz adoração. E aqui a gente está falando dos primeiros versículos que a gente leu, até o versículo 8. A adoração, irmãos, o que aconteceu? Quando o povo, com todo respeito à arte que Deus nos deu para a música, porque a palavra de Deus nos chama para isso. Mas quando Esdras começou a ler e explicar, o povo foi verbalizando, dizendo amém, amém. A palavra amém é isso aí. É uma palavra de afirmação, é verdade. É como se a gente estivesse falando, é isso mesmo, Deus. Sim, Senhor, que seja isso. Que se, não dá pra... Deus fala e a gente só responde dizendo o quê? Amém. Eu não criaria essa sentença. A minha mente ou ninguém inventaria isso que ele acabou de dizer. Então a nossa resposta só pode ser, tinha que ser Deus falando. Quem é que partiria, quem tomaria a iniciativa de revelar uma coisa maravilhosa dessa? A nossa resposta de amém é um reconhecimento. Então está dizendo para nós que adoração, irmãos, adoração significa ouvir e ver Deus na palavra e dizer, uau, amém, é verdade. Isso me derrubou. Isso causou em mim
apesar de tudo que eu vejo, apesar das vozes que gritam, isso se sobrepôs. Isso se sobrepôs. E isso, eu tenho muitas vulnerabilidades, mas eu gosto dessa expressão, mas Deus me deixou, Deus ficou a minha maior, uma vulnerabilidade maior. Amém, amém. A palavra, a resposta foi verbalizada. Eu não estou dizendo que a gente vai verbalizar o tempo todo. Não é a questão da forma. Mas a adoração, ela pede o conhecimento de Deus. Verbalizar significa entender, conhecer, compreensão. Envolve entendimento de Deus. E como é que eu vou adorar a Deus se eu não tenho conhecimento dele? Como que eu vou conhecer Deus se eu não vou à palavra? E é por isso, irmãos, que a gente precisa conectar duas coisas. Pregação com adoração. Essas duas, se você quer cumprir aquele texto de João 4 que diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é prerrogativa conhecimento da palavra. O povo ouviu a palavra e começou a verbalizar, porque eles entenderam Deus, porque eles viram Deus como ele se revelou no texto. Então, se nós queremos viver em adoração para a glória de Deus, vamos permitir que o Espírito de Deus ponha em nós a mesma postura que teve naquele povo. Olha, vamos nos reunir e vamos chamar o Esdras aqui para ele ler e explicar, porque eu preciso conhecer Deus. Eles não sabiam que viria adoração depois. Foi resultado imediato da palavra, efeito imediato da palavra. Deus mudou? Não. A palavra perdeu o poder? Não, é a mesma. E olha, nós temos ainda o Novo Testamento, coisa que eles saudavam de longe. A gente tem a palavra, a revelação completa, fechada para nós. A palavra de Deus é viva, ao ponto de nos fazer verbalizar, a partir do conhecimento de Deus que tivemos, e a gente poder dizer, Deus é isso. É por isso que a adoração é dizer quem Deus é. E para dizer quem Deus é, a gente precisa conhecer a palavra. E olha, irmãos, a gente usa o tempo para muitas coisas. Eu uso o tempo para muitas coisas que me dão aquela higiene mental, né? A gente, não sei se tem essa palavra, mas essa higiene mental, a gente, quero ler alguma coisa, quero ver alguma coisa, sei lá, que se você segue segue vários canais do YouTube, se eu fosse o YouTube agora, eu ia falar, não segue a Fonte Sicar? Aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho. Mas não é o nosso caso aqui. Mas se quiser fazer isso também, ajuda a gente, como todo YouTuber costuma fazer. Mas independentemente de como você promove a sua higiene mental aí, precisa de um momento para espairecer em alguma coisa, não baixa a guarda com a palavra. Talvez você tenha aquela experiência, eu leio e entendo. Não faltam métodos e recursos. Por exemplo, você ouvir novamente um sermão, ou pegar o texto do sermão, não precisa ser esse aqui não. Tem no YouTube, tá cheio de recursos para você trabalhar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, você não precisa buscar um curso de teologia para isso não. O Espírito de Deus habita em você e ele vai te iluminar na sua leitura pessoal, e essa palavra vai mostrar quem Deus é. E uma vez que a gente entende quem Deus é, a gente vai verbalizar dizendo amém, amém. É isso que o Espírito de Deus quer fazer nessa renovação na nossa vida nesta manhã. Mas não para por aí. Adoração, irmãos, como resposta à palavra de Deus, envolve humildade. Adoração não é para soberbo, adoração é para os humildes. Por quê? Onde é que a gente vê isso no texto? O povo leu, Esdras leu e explicou, o povo disse amém, amém, e aí eles levantaram as mãos. Às vezes a gente, no nosso ajuntamento público, né, é uma coisa que às vezes a gente não... vários cânticos que a gente entoa ao Senhor, eles convidam a gente a erguer as mãos, levantar as mãos, bater palmas, enfim, são coisas que, atos físicos que se fazem acompanhar, e não é o ato físico pelo ato físico, mas o ato físico como uma expressão de algo que está pulsando dentro, né? E o ato de levantar as mãos significa rendição e dependência. Sempre que você cantar um cântico, ler um texto, principalmente os salmos, chamando você para levantar as mãos a Deus, você está dizendo, esse ato físico é justamente isso. Então, o que eu faço para o amanhã? Nada. O que eu sei do meu amanhã? Nada.
que eu posso gerar para o meu amanhã? Nada. Em termos de prudência, sim, mas em termos de trazer à existência qualquer coisa, você pode trazer seu emprego à existência, você pode trazer saúde à existência, você pode trazer fôlego de vida à existência, você pode... Não, a gente não tem, nós dependemos que Deus nos dê oxigênio, sei lá, nos dê um fôlego de vida amanhã, porque se Ele pegar o nosso sopro de vida que Ele nos deu na criação e chupar, a gente perde, a gente não vive mais. Levantar as mãos é um ato de dizer, Deus, amanhã eu estou programado de levantar, pegar o metrô e ir trabalhar. Ou, sei lá, se você está num lugar que deu feriado, amanhã eu não vou trabalhar, então vou arrumar a casa, vou ler, vou descansar, vou fazer alguma coisa, vou sair, vou passear. Já estou viajando, mas o ato de levantar as mãos significa que a gente não consegue criar as coisas não, e amanhã Deus precisa renovar, o sol precisa nascer, porque Ele fez o sol nascer, e Ele precisa se pôr e a lua vir, porque Ele assim o quer. Então, levantar as mãos é para os humildes de dizer, bom, eu fiz os planos, mas eu dependo do Senhor. Eu vou trabalhar, mas eu sei que se o Senhor não me der fôlego de vida e força física, eu não vou conseguir trabalhar. Eu planejo viajar, fazer um novo curso, ter um outro filho, ter o primeiro filho, casar. Eu gostaria que o meu amanhã fosse recheado do cumprimento das promessas de Deus. Enfim, coloque aí o seu contexto, aquilo que está gritando diante de você. Mas levante as mãos. Levante as mãos em rendição e independência. A gente faz os planos porque a gente administra como mordomo aquilo que Deus nos deu. Então faça os planos para a sua família amanhã, para o seu trabalho, para a sua vida sentimental, para a sua carreira, para a administração dos bens. Procure a melhor técnica para cuidar daquilo que Deus colocou na sua vida, mas não se esqueça de levantar as mãos e dizer, eu me rendo, porque pode ser que nada disso aconteça amanhã, debaixo da tua vontade. Adoração, irmãos, é ser suscetível e caminhar conforme Deus diz. É hora de levantar, vamos. É hora de ficar. A nuvem, lembra quando Deus foi guiando o povo? Eu fico pensando se as mãos do meu coração estão rendidas, estão levantadas. Não é fácil, no vale da sombra da morte, a gente levantar as mãos e dizer, Deus é vida. Não é fácil, na escassez de recursos financeiros, levantar as mãos do coração e dizer, Deus é provedor. Não é fácil viver pela palavra, irmãos. Não é uma questão só intelectual, é intelectual, mas passa por um coração que se renda. Então, hoje a gente precisa, no primeiro ponto, dizer e verbalizar, entender logicamente, amém. Entendi. Amém, glória a Deus. Mas o segundo ponto é o coração dizer, preciso levantar minhas mãos. Não sei se o exemplo vai dar certo, mas vou tentar. Sinal de rendição, né? Quando você tem... Pensei, será que vou falar, mas não está na Bíblia, então não tem nada, se não der certo, você descarta. Mas é a ideia de rendição quando alguém manda levantar as mãos, no sentido de mãos ao alto, né? Você fica vulnerável naquela situação. E o coração, se sou eu medroso, eu ia dizer que o pavor me dominou. A adoração envolve isso. A adoração envolve um povo que levanta as mãos para Deus. Pelo amor de Deus, não pega a figura do assaltante com ele, não tem nada a ver. Mas é a figura daquele que está vendo. E de dizer, eu estou vulnerável diante daquilo que está diante dos meus olhos. O amém é a clareza do entendimento. O erguer as mãos é dizer, eu sou vulnerável. Mais do que a enfermidade. A enfermidade é uma voz que grita. Mas diante de Deus, que eu acabei de ver, meu coração se rende a Ele. Hoje, irmãos, a gente está numa geração em que a gente está embebecido da palavra. A palavra transborda por causa da tecnologia de informação, como ela promove essa bênção para nós. Mas eu ouso dizer, não por pesquisa acadêmica, que a gente tem um distanciamento entre até entender e dizer amém, mas o Espírito de Deus precisa ajustar o nosso coração para levantar as mãos e dizer, eu me rendo a isso.
A gente tem medo de confiar na palavra, irmãos. A gente tem medo, eu vou confiar, depois Deus vai... Eu estou na escassez de recursos, Deus não vai prover. Isso aí é testemunho do passado. Isso aí é testemunho triunfalista. Não, eu tô no problema aqui, na solidão, Deus não vai me dar casamento, não. Essa história que faz com que o solitário habite em família não é pra mim, não. Então eu vou ficar o seguinte, eu vou entender Deus, e aí eu vou vivendo e entendendo, mas meu coração não levanta as mãos. Se o nosso coração não levanta as mãos à verdade revelada, a gente não adora. Adoração é a inclinação à revelação que Deus fez dele mesmo. Isso é muito sério. Isso aqui está me desafiando. Isso está calando firme aqui no meu coração, porque não basta a informação da palavra que Deus tem nos dado. Mas eu ouso dizer que em muitos momentos, a começar em mim, meu coração não se rende. Meu coração não levanta as mãos. Esse povo aqui levantou as mãos e disseram, olha, a gente se rende e a gente só depende dele. Que bom que ele se revelou. Mas a adoração é verbalização, isso é conhecimento, é mãos erguidas aqui dentro, sinal de vulnerabilidade e entrega, mas também foi reverência, porque diz o texto que eles se inclinaram e adoraram. O ato de se prostrar é um ato de reverenciar. E reverenciar não é honra formal. Pode ter uma certa formalidade. Prostrar-se diante de Deus é você fazê-lo grande. Qual a melhor maneira de fazê-lo grande? Você não se colocando, você se tirando do caminho. A melhor maneira da gente viver em adoração é sair de cena, deixa Deus. É a linguagem do João Batista, que ele cresça e eu diminua. Isso, esse é o maior sinal de prostração. Tem uma música em inglês que eu gosto muito, não sei traduzir, mas ela fala exatamente isso. E agora, como é que é? Mas é exatamente fazer Deus grande. Você quer fazer Deus grande? Então se curva. Você quer fazer Deus grande? A ideia era essa, se curva diante dele. Ele não vai, ele é grande, ele é majestoso, ele é soberano, ele é todo poderoso, tem esplendor e glória. A gente é que precisa se tornar poeira, se ver como poeira diante dele. O ato de prostrar-se é exatamente isso, aquilo que Maria fez. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra, porque ele atentou à baixeza da sua serva. É a baixeza do servo. É a baixeza do servo. É aquele que diz, deixa eu vou me tirar de cena, a minha vida está centralizada muito em mim. Eu vou centralizar as coisas em Jesus, como a gente canta, Jesus é o centro de todas as coisas. O início e o fim, pressupõe-se que seria o início e o fim. As coisas vivem, o meio, as coisas acontecem por meio dele na nossa vida. Olha, irmãos, eu ficaria aqui a manhã inteira ficar falando desses 3 pontinhos. Verbalizar, levantar as mãos e se prostrar. Mas não posso por causa do tempo. Mas eu quero entender que você está entendendo aí, e o Espírito de Deus está tocando o meu coração e o seu. Então eu resumo esse ponto que a adoração, restauração pela palavra é restauração da adoração. As circunstâncias ali eram de força para refazer a vida. Não é fácil não. Mas não faltou a voz de Deus gerando adoração no coração daquele povo. Então, uma razão aplicada à reverência. É aí que você vai perceber a relevância da palavra de Deus para as circunstâncias da sua vida. Se você está aqui dizendo, eu só vou ser feliz quando Deus mudar o meu contexto, olha, sinto muito. Ele pode mudar, ele muda. Mas hoje eu quero, só vou ser feliz quando eu tomar vacina, só vou ser feliz quando eu puder. Eu também quero estar lá, domingo que vem eu vou estar lá vibrando. Mas e no outro domingo, que eu não vou estar lá, no nosso ajuntamento? Você vai estar o quê? A gente tem que estar firme, irmãos. Porque Deus não está algemado e preso. A presença dele pode nos invadir. Onde nós estivermos, ele é Deus conosco. É o normal? Não é. Nós estamos fora da regra? Sim. As circunstâncias estão gritando diante de você, Deus parece que não faz nada, não fala nada na sua vida, na igreja, sei lá, não faz o que você quer, as coisas não andam no ritmo que você está acostumado. Sinto muito, Deus não perdeu o controle, mas ele não é obrigado a fazer as coisas do jeito que você quer e do jeito que eu quero. Agora, se nós tivermos
verbalização, entendimento da palavra, o coração erguer as mãos e a gente se prostrar aos pés dele, independentemente da mudança que ele ocasiona no contexto, e ele muda contextos, ele intervém em situações, do jeito e no tempo dele, mas quando ocorre isso daqui, a gente percebe a relevância da palavra. Eu estou, de alguma forma, sendo desafiado pelo Espírito Santo a dizer para nós que nós muitas vezes não percebemos a relevância da palavra, e ela é relevante. E aí a gente cai naquilo que eu costumo dizer, que na verdade eu li num livro, que eu não, me perdoe a falta de crédito, que é aquele costume sagrado. Domingo vai ter pregação mesmo, lá eu vou entender, a palavra vai estar lá, já sei, a igreja já fez a divisão dos temas tudo certinho lá na igreja, então porque a palavra vai estar lá. A pergunta é, o coração vai se render? Porque se ele se render, a gente vai ver coisas aqui dentro, a gente vai ver renovação e restauração. Cuidado, irmãos, e eu falo tudo isso para mim, para a gente não desvalorizar algo precioso que Deus nos tem dado, que é a sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não está algemada. Paulo escreveu isso para Timóteo, numa situação de aperto no ministério, de prisão. Mas ele pode dizer, a palavra não está algemada, ela está livre para fazer o que Deus quer. Que a gente não seja cínico. Ai, tá bom, vamos ler a palavra. Vamos pro YouTube de novo. Que bom, que triste, mas que a gente não está junto. Mas que bom que a palavra está junto de nós. Restauração pela palavra produz adoração. Restauração e renovação pela palavra produz alegria verdadeira. Versículo 9 até o 12 que a gente não leu. Então, pega o texto aí, por favor. Então, Neemias, espero que não tenha aqueles nomes estrambólicos que eu não consigo ler direito. Então Neemias, governador, Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza, de choro. O povo começou a chorar de tristeza. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. O povo ficou triste quando leu, porque eles tiveram a referência do que era a história, porque eles viram a história. Possivelmente há uma divisão entre alguns estudiosos, acreditam que é a primeira vez que eles vão ter esse contato com a lei no templo, como era na tradição do povo de Deus. Então isso trouxe comoção, por favor, a gente estava preso, exilado na Babilônia, agora pela primeira vez a gente está no templo que foi inaugurado por Deus, com Salomão, que foi destruído, reconstruído, mas é a primeira vez que a gente está vendo a palavra no templo. E aquilo trouxe para eles a adoração, e essa adoração trouxe a tristeza, ao ponto deles olharem a situação de opróbrio, a situação de como a gente chegou nisso. E aí Deus vem a eles dizendo, não, restauração significa a alegria de Deus naquela restauração, apesar dos cacos da história. Eu acho que às vezes a gente pensa, não, restauração é Deus me dá uma amnésia e esquecer tudo que aconteceu aqui. Não, é olhar as marcas e dizer, estão aqui. Mas eu ouso me alegrar sem culpa, sem remorso, sem peso nenhum. Por quê? Porque Deus é gracioso e Ele se alegra com o nosso quebrantamento hoje, com o nosso arrependimento. Ele está feliz que nós nos voltamos para Ele. Isso se sobrepõe às marcas da história. Olha, irmãos, isso é demais. Por quê? Porque na vida de um crente, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas acontece a nós, filhinhos. Eu lembro de João escrevendo na primeira carta, eu digo para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós. E se alguém diz que não comete pecado, você faz mentiroso. Porque nós não estamos na glória final, a gente pode ser surpreendido na queda.
E nesses momentos a gente tem um acusador da igreja, que é Satanás. É aquele que tenta e depois vem com a acusação. E quando a gente se volta para Deus pedindo restauração e renovação, essa voz maligna, ela inflama dentro de nós, fazendo com que a culpa se sobreponha ao arrependimento. E essa tristeza ela pode se converter em culpa, remorso, pânico, ansiedade, advinda da nossa história, das marcas que a história da nossa queda, dos nossos erros e vacilos podem ter gerado em nós. Mas há um coração contrito, quebrantado, diz o Salmo 51, o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. Sacrifício verdadeiro é um coração quebrantado. E foi essa a chamada de Esdras aqui. Olha, para de chorar. Para de chorar as marcas. Vocês se voltaram, vocês mudaram, vocês deram uma guinada, vocês não estão mais indo em direção ao pecado, porque a culpa leva a gente a pecar mais. Vocês se voltaram para Deus, Ele está alegre com a volta. Ele está alegre com essa mudança, Ele está alegre com essa conversão, Ele está alegre com essa tomada de decisão. Essa alegria dele pela volta se sobrepõe às marcas. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente faz isso com o outro e com a gente mesmo. Eu vou pedir restauração, mas Deus é um Deus que sabe recomeçar. Ele trata o nosso erro. Arrependimento é Deus mostrar a feiura do que a gente fez. Não é Deus baixar critério. Mas a alegria dele com a nossa volta para ele em arrependimento traz festa no céu, e isso se sobrepõe. A alegria do Senhor de fato nos fortalece para dizer: alto lá, Satanás, meu pecado está pago pela graça de Deus, eu me arrependi, Cristo Jesus me purificou do meu pecado. É hora da gente viver a alegria do perdão. Saiu da memória? De jeito nenhum. Mas isso não prega mais para mim. O que prega para mim é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Isso é sinal de restauração. É muito triste quando a gente não consegue acreditar que a graça de Deus perdoa pecado e restaura o pecador. Restauração é para quem se vê como pecador. Restauração é para aquele que diz: Deus, eu quero me libertar da culpa. Eu quero me libertar do remorso. E eu quero a tua alegria de ver um filho arrependido. Lembra da passagem do filho pródigo? Quando ele se dá conta da burrada que fez, vou voltar. Quando ele volta, o pai o que faz? Diz o texto: ele vê de longe e corre em direção ao filho. Para quê? Com a cinta na mão? Porque o filho voltou. A volta do filho gera alegria no pai. O pai vai lá, corre para o encontro para dar um abraço e um beijo. Isso é a alegria do Senhor, sendo a força do filho. É a certeza de que vai ser recebido. Irmãos, eu preciso dessa alegria. Você precisa da alegria da salvação. Agora faz sentido o que Davi falou. Não tira de mim a alegria da salvação. Porque é isso que vai fortalecer você para enfrentar o sofrimento, o que a gente estiver passando. Então, renovação e restauração significa alegria verdadeira. E aí a gente precisa pensar, a palavra tem esse poder, irmãos, de trazer nova vida numa história marcada. A palavra tem esse poder de a gente, olha, eu não vou mais prantear, a palavra que ele não usa mais, mas está na versão atualizada. Não pranteeis e nem choreis, diz o texto. A chamada é para essa alegria que vem depois do arrependimento, porque Deus está feliz com a nossa volta para Ele. É o filho pródigo, está voltando, o pai está vendo de longe, está vindo ao nosso encontro, com um beijo e abraço. Então corra, quando o filho vê o pai vindo, corre mais rápido, alegremente. Puxa, que bom que você está vindo ao meu encontro. Não é a alegria sem a tristeza da circunstância, é a alegria em meio à tristeza. Então nós estamos na pandemia numa situação de tristeza. Chora a sua dor. Mas apesar dessa situação de tristeza, eu não estou falando que crente não fica triste. Não é isso não. Eles estavam tristes, mas o que o Esdras está falando para eles, olha, apesar da volta, apesar de Jerusalém ter sido destruída, isso está na história, vocês estão chorando isso, apesar disso, há uma alegria que se sobrepõe a ela.
e que dialoga com esse momento de tristeza. Veja, não estou tendo uma postura triunfalista e dizendo que crente é bobo alegre. Crente chora de tristeza. Crente diz socorro, dói demais, é grande a minha luta. Mas apesar de ser grande a minha tristeza, difícil a minha dor, eu posso provar uma transformação. Eu posso provar a alegria de Deus vir ao meu encontro numa situação de tristeza. É isso que Deus está falando para eles e é isso que Deus está dizendo para nós. Então, é o que Paulo diz para a igreja de Filipos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E olha, de novo, ele estava preso. Está dizendo, gente, eu estou preso, vocês estão tristes pela minha prisão, mas alegrem-se no Senhor. Não fiquem felizes porque quando eu sair. É hora de chorar, mas o crente, mesmo no tempo da tristeza, ele tem alegria no Senhor. Alegria em meio à tristeza, isso é uma transformação. Restauração significa transformação. Alegria em meio a essa obediência. Eles ouviram a palavra, eles se alegraram e eles obedeceram. Mas por fim, renovação da palavra, a gente não leu, também traz confissão. Capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6. O último texto, e agora eu vou rapidinho. Eu sempre falo isso. No 24º, Neemias 9, 1 a 6. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor seu Deus. Em pé, vai começar a lista. Na plataforma estavam eles. Eu vou pedir para você ler aí, porque senão eu vou fazer um monte de trava-língua aqui e vamos juntos para o versículo 5. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, conclamaram o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o seu nome glorioso. A sua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra, tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Meu Deus, que coisa profunda de se entender sobre Deus. Renovação e restauração produz adoração, alegria no Senhor, a alegria do Senhor transformando a nossa tristeza, no contexto de tristeza, o nosso coração, mas também renovação e restauração pela palavra produz em nós confissão. O que é confissão, irmãos? Confissão não é fala de culpa. E também não é fala judicial, tem esse contexto na Bíblia, mas não é fala, tá pago, confessado, feliz, então beleza, posso seguir a vida. Não é nesse sentido. Confissão surge de uma compreensão e apreensão de quem Deus é. Quando o povo foi entendendo Deus na sua perfeição, que nós erramos, mas Ele não, aquilo foi fazendo contraste. Olha ele, olha a gente, olha ele, olha a gente, olha ele, olha a gente. É a reação de ver quem Deus é, e é uma reação que se expressa em dizer quão longe do Senhor eu estive, ou quão longe do Senhor nesse ponto eu estou. A gente corre o risco de banalizar a confissão. Ah, eu sou podre mesmo, eu sou assim mesmo. Isso não é confissão. Confissão ela está junto com a adoração. O povo confessou e adorou. Adoração é alegria no Senhor. O povo disse: olha Deus, eu sou isso e eu quero que o Senhor faça os ajustes dessa área da minha vida, a quem o Senhor é. E isso o Senhor tem poder para fazer. Confissão tem esperança, irmãos. Confissão é sepultamento do pecado. Confissão é dizer: chega, eu não quero, mas eu mesmo não sei me limpar. Eu mesmo não sei me aperfeiçoar. Eu mesmo não posso me fazer. Cabe ao Senhor. O que eu faço então? Busco. Confissão leva a busca. Confissão leva a dizer: o Senhor é eterno. A gente leu isso. Ele é verdadeiro. Só tu és. Ele é Deus criador e sustentador da criação. É a confissão no âmbito da adoração.
Domingo que vem a gente vai ter um encontro presencial. A palavra vai ser lida. Não sei, não importa, Esdras não estará lá, mas a palavra de Deus estará. Esse povo que foi para Jerusalém e regressou não estará lá. Nós estaremos lá. Mas a minha situação e a sua eu tenho certeza que clama por renovação e restauração. Garanto que na minha história tem marcas, na sua história também tem marcas. E o mesmo Deus que falou com Esdras e com aquele povo está aqui conosco, estará conosco na semana que vem, se Ele assim o permitir. Que lá a gente possa se reunir para confessar diante dele e dizer: há problemas aqui na minha vida, porque eu te vi. E eu não quero viver ignorando isso. Eu quero chorar esse pecado diante do Senhor e pedir que venha o teu poder na minha fraqueza. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça superabundante evoca o poder. Lembra de Coríntios 12? A minha graça basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Que essa seja a nossa experiência neste ano, nesses dias. Deus, restaura-nos. Restaura-nos. Restaura-nos, como diz o texto, e nós viveremos. Deus não vai restaurar você vai morrer. Eu morri espiritualmente, estou longe de Deus. Deus me restaurou e eu piorei. Não, restaura-me e eu viverei. Restaura-me e no meio da tristeza, no ambiente de morte, eu terei vida de Deus. Que 2021 seja um ano de restauração. Que 2021 seja um ano de renovação. Apesar de todas as circunstâncias, de toda a situação. De alegria ou de tristeza, de apatia, de indiferença, de muita celebração com nada que não tem Deus como centro. Não significa, pedir restauração não significa que o ambiente é de luta e tristeza. Significa que às vezes na euforia a gente precisa dizer: Deus, tem muitas coisas me atraindo, me restaura, porque eu estou sendo levado por outros ventos. Então, a despeito do que Deus nos dará este ano, que a gente peça ao Senhor: restaura-me, Senhor, renova-me. Para isso nós temos a palavra de Deus e o seu Espírito. Vamos orar. Senhor bendito, porque nós podemos orar o que cantamos no louvor hoje. Eu me alegro em Ti, e no Senhor direi: Tu és o meu Deus, nosso protetor, refúgio, libertador. Deus, que a Tua palavra gere em nós adoração que verbaliza, que responde com amém. Que a Tua palavra gere adoração, Senhor Deus, de corações que se rendem, que erguem as mãos, e de vidas que se tiram do centro, que saem de cena para que Cristo cresça, que se prostram para fazê-lo grande. Deus, que nesse ano, nestes dias de muita confusão, muitas vozes e de tristeza, de morte, literalmente dias de morte, a gente possa ver o Senhor transformar a nossa vida, porque nós, em meio à morte, esse ambiente de tristeza, podemos chorar a nossa dor, mas podemos correr em direção a Deus que se alegra com a nossa volta. Faz o nosso coração no ambiente de tristeza voltar-se para Ti. E que essa alegria do Senhor correndo em direção ao Filho inunde o nosso coração. Deus, promove experiências desse encontro com o Teu povo, comigo. Que neste ano a gente tenha experiências com Deus da palavra. E a nossa comunhão contigo seja aperfeiçoada. Leva-nos, Senhor Deus, a confessarmos para que coisas percam poder, para que pecados vão embora, Senhor Deus, saiam da nossa vida, para que a gente veja a operação poderosa do Teu Espírito, graciosa, transformando o nosso caráter, mudando as nossas manias, as coisas da nossa vida que são duras de serem, a nossa dura cerviz. Só o Teu poder pode tirar a nossa dura cerviz, a murmuração, pecados de coração, pecados contra o irmão, contra a gente mesmo, contra o Senhor, contra as coisas que o Senhor nos deu. Ó Deus, nós queremos ser aperfeiçoados. Neste ano de 2021 nós clamamos a Ti, restaura-nos, Deus.
e viveremos. Renova-nos, Senhor, e viveremos. Leva-nos a ter uma vida de adoração verdadeira, Senhor, porque o Senhor está à procura daqueles que te adorem, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Faz isso na fonte, Senhor. Faz isso no nosso meio, Deus. Faz isso pelo poder do Teu Espírito. Nós gritamos ao Senhor nesta manhã. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.